Bom dia, torcedor vascaíno. Tudo certo? Olha só, hoje a resenha do Faísca por aqui é sobre a maneira que o Barbieri deve escalar essa equipe do Vasco para o confronto contra a equipe do Palmeiras amanhã à tarde no Maracanã. Jogão! Será que temos uma estratégia definida para enfrentar o Palmeiras? Ou, quando você vai enfrentar um adversário tão forte como é o Palmeiras, é melhor você entender cada movimentação do seu adversário e, a partir daí, tomar as suas decisões. Vamos debater hoje isso por aqui e já vou pedir para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho. Então, depois da guitarrinha, começa a nossa resenha. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, amanhã o Vasco faz aí a segunda partida no Campeonato Brasileiro da Série A do ano de 2023. Uma partida com casa cheia, o torcedor deu a resposta, vai lotar aí o Maracanã, depois de todo aquele imbróglio judicial durante a semana, e ainda bem que o Vasco conseguiu sair vencedor e conseguiu ter a possibilidade de fazer esse jogo, essa volta do Vasco à Série A para os seus torcedores, dentro aí do Maracanã, que é o palco que o Vasco já teve grandes conquistas. Agora, nem tudo são flores. Do outro lado, o Vasco vai enfrentar aí, talvez, a equipe do técnico mais estrategista que já passou aí pela história do futebol brasileiro. E eu digo isso sem medo nenhum que isso possa causar um debate. Eu vejo que o Abel Ferreira tem tudo para ficar muito maior depois que ele sair do Palmeiras. Todos os feitos que ele tem como técnico do Palmeiras, conquistando aí 2 Libertadores da América em sequência, e Campeonato Paulista, e Campeonato Brasileiro, e Copa do Brasil, enfim, tudo aquilo que ele já conquistou aí com a equipe do Palmeiras, eu acho que ele vai ficar maior depois. Como a gente já teve aí vários casos no futebol brasileiro de treinadores que acabaram ficando maiores depois que saíram dos seus clubes. E eu vejo que o Abel é um caso desse também. Um treinador que, num primeiro momento, todo mundo aqui tinha suas ressalvas, porque veio de um mercado grego, que não era um mercado assim que é olhado por aqui como algo que possa atrair os olhos do futebol mundial. Eu, particularmente, procurei buscar muito sobre o Abel. E tem uma coisa que eu posso indicar para vocês aí que gostam de futebol, que gostam de tática, é o livro do Abel. Esse livro aqui da Cabeça Fria e do Coração Quente, que ele fala muito desde o início da sua carreira, até mesmo a campanha da Libertadores, jogo por jogo, as suas estratégias, tudo aquilo que ele acabou fazendo. E levando para esse jogo de amanhã, que tem contra a equipe do Vasco, eu não tenho dúvida alguma que o Abel já tem uma estratégia pronta. Ele que é um treinador que, num primeiro momento, as suas equipes não têm uma grande posse de bola, não é uma equipe que fica com a bola o tempo todo, é uma equipe que procura se organizar e ter as suas estratégias para atacar o ponto fraco do adversário. Isso não quer dizer que o Abel é daquele treinador que chuta para frente e seja o que Deus quiser. Longe disso. Tudo do Palmeiras, do Abel, é muito bem planejado e muito bem projetado. Por exemplo, quem não lembra do primeiro gol da conquista da Libertadores da América contra o rival, em que ele trabalha em várias oportunidades, o Dudu saindo da ponta para dentro do campo, atraindo o Felipe Luiz para a passagem do Mike, deixando claro que naquele momento o Bruno Henrique não faria essa recomposição, como não fez. E lá no meio, aquele ataque ao centro da baliza, feito pelo Rony, empurrando a zaga aí do rival para trás, e a bola acabou sobrando para o Rafael Veiga fazendo o primeiro gol. Então, é algo que eu até gosto aqui de usar pranchetinha para explicar. Por exemplo, o Dudu veio para dentro do campo, trouxe aqui o Felipe Luiz, o Mike fez a ultrapassagem, o Rony, que era essa peça aqui, empurrou os zagueiros do Flamengo para dentro, e aqui veio o Rafael Veiga, acabou recebendo a bola do Rony e acabou fazendo o gol. Então, assim,
é um contra-ataque, uma estratégia montada em cima da equipe do adversário. Porque talvez se o Bruno Henrique aqui tivesse a força e a vontade que o Peck tem para correr para trás, talvez não seria essa a jogada do Palmeiras. Então, assim, ele é um cara que fica moldando as equipes do Palmeiras muito em cima daquilo que ele vai enfrentar no próximo jogo. O torcedor até pode estar pensando, sim, Faísca, mas tu veio aqui para falar do Vasco ou tu veio aqui para ficar elogiando o Abel? Não, eu quero com essa introdução aqui deixar claro para você, torcedor, que ele é um treinador e tem em mãos uma equipe que a cada passo sabe o que vai fazer. Nada é por acaso. Tanto é verdade que o Palmeiras foi perdendo jogadores no decorrer dos anos, o seu elenco foi ficando enfraquecido e mesmo assim ele consegue ainda demonstrar resultados. Por exemplo, na última quinta-feira, a vitória que ele teve contra o Cerro Porteño, que ele acabou perdendo por 1-0, ele dentro do seu elenco, ele começa a ficar achando soluções. Por exemplo, muito se debate a questão do ponta do pé trocado, né? Talvez o Dudu seja aí um dos últimos jogadores com grande qualidade de drible que a maior parte do tempo acaba ficando do lado do seu pé dominante. O Dudu ainda podemos dizer que é um ponta direita, só que não executa só essa função. Contra o Cerro Porteño mesmo, no primeiro tempo, ele ficou ali de ponta direita, o Arthur e mais o John. No segundo tempo, o técnico Abel já faz a mudança, já coloca o Dudu pelo lado esquerdo, traz o Arthur para o lado direito e acaba no segundo tempo colocando Endrick e Navarro lá, e assim o Palmeiras acabou virando o jogo. Uma equipe que começou primeiro com o John, depois com o Flaco Lopes. Ou seja, dentro da própria partida, ele acaba fazendo várias mudanças e variações. E por isso, quando eu falo aqui do título hoje do Faísca Taon, Barbieri, estratégia, é porque o Barbieri precisa ter várias estratégias quando você vai enfrentar uma equipe igual ao Palmeiras. Só do meio para frente, ele pode colocar o Dudu pela direita, como ele faz a maior parte do tempo, pode colocar o Dudu pela esquerda. Ele pode colocar o Flaco Lopes de centroavante, ele pode colocar o Endrick como um segundo atacante, ele pode colocar 2 centroavantes, como ele fez no final do jogo contra o Cerro Porteño, com o Endrick e Navarro, ou seja, é um leque de opções muito grande. O Barbieri, dentro do elenco que tem o Vasco, ele já acaba sendo um treinador mais conservador. Ele não fica utilizando de vários esquemas e modelos, é mais um esquema consolidado. Isso não quer dizer que o Barbieri está certo ou errado, ou então o Abel Ferreira está certo ou está errado. Cada um, da sua maneira, precisa entender o contexto, o momento do jogo, para com que a sua equipe acaba tendo êxito. Então eu vejo que o Barbieri, para a partida de amanhã, não deve fazer aí grandes alterações na equipe do Vasco. Eu acho que a gente do meio para frente é uma equipe já está sólida, não só do meio para frente. Eu acho que os 11 iniciais do Vasco aí, todo torcedor já está sabendo de cor e salteado. A única ainda que fica a ressalva é Capasso ou Robson. Eu já vou falando aqui, eu prefiro o Robson, eu acho que tem que ter uma continuidade. Agora, se o Barbieri optar pelo Capasso, zero problema. É um jogador que veio também com a possibilidade de ser titular. Então, o Barbieri precisa ter amanhã várias estratégias para você conseguir competir com a equipe do Palmeiras. Por exemplo, se num determinado momento o Abel acabar colocando aí 2 homens de área, Navarro e Flaco Lopes, Endrick e Flaco Lopes, ou Endrick e Navarro, o técnico Barbieri já vai precisar ter um antídoto. Quem sabe descer o Rodrigo no meio da zaga, daqui a pouco, quem sabe jogar até com 3 zagueiros durante a partida, qual o problema? Então, eu vejo assim que essas modificações precisam ser feitas. Agora, principalmente, quando você enfrenta uma equipe igual ao Palmeiras, você precisa ter muita saúde. Você precisa deixar tudo dentro de campo. Porque se num determinado momento você largar, o Palmeiras vem e te mata. Se numa final de Libertadores, com 5 minutos do primeiro tempo, o Abel já tinha treinado uma jogada porque o atacante do rival ia largar e a bola ia chegar do Gustavo Gomes direto lá pro Mike, você imagina num jogo normal se você largar. Final de Libertadores é o mais alto nível possível que pode ter no nosso continente. Então, um jogo de Campeonato Brasileiro e o Vasco tem essa possibilidade de estar uma equipe descansada, porque dos grandes aí que disputam a Série A,
Só o Vasco está numa competição. Dos 20 da Série A, só Vasco e Cuiabá jogam o Campeonato Brasileiro. Os outros 18 concorrentes do Vasco estão em outra competição, ou Copa do Brasil, ou Sul-Americana, ou Libertadores da América. Então é o momento do Vasco ter esses jogadores saudáveis dentro de campo, o Barbieri ter uma boa escalação e principalmente uma aplicação tática. Para o Vasco chegar à vitória num jogo contra o Palmeiras, o Vasco precisa ser uma equipe muito aplicada. Em nenhum momento dar espaço para jogadores tão decisivos quanto o Dudu. Por exemplo, amanhã, uma das estratégias do Barbieri é não deixar o Piton de mano com o Dudu. Porque do lado do Piton é o Alex Teixeira, que já é um jogador aí de 33 anos e não tem a recomposição como seu ponto forte. Então, um dos volantes já vai ter que encostar ali no Piton para não deixar o Dudu vir ali pela direita sozinho. Pelo outro lado, a equipe do Palmeiras tem um lateral, que é o Vanderlan, que vem substituindo o Piquerez aí, um jogador muito agudo, muito ofensivo. Só que nós temos o Peck, que nessa função de ajudar o lateral é um dos melhores do Brasil. Vem numa crescente, vem fazendo gols. Então, essa é a minha resenha hoje por aqui. Para você vencer uma equipe igual o Palmeiras, você não pode ter uma estratégia única e definida. São várias possibilidades durante um próprio jogo, são vários jogos dentro de um jogo só, que você rapidamente tem que ficar fazendo a leitura e estar treinado para isso. E eu tenho certeza que o Barbieri, a comissão técnica do Vasco, tiveram a semana todinha de trabalho, com certeza assistiram esse Vasco e Cerro Porteño, que foi muito importante, porque dentro desse jogo o Abel já utilizou de várias maneiras de jogar e que o Vasco esteja preparado para poder fazer um grande jogo e vencer o Palmeiras na tarde de amanhã. Então é isso, torcedor. Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Espero que você tenha gostado. Vou pedir mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. E no próximo final de semana, quem sabe, a gente já se encontra aqui novamente, o Vasco com 6 pontos na tabela, vencendo 2 gigantes do futebol brasileiro. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!